Aleluias, louvado seja o nome, seja toda a honra, toda a glória dada a Deus. Querido irmão, querida irmã, mais um dia na gloriosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo, onde podemos agradecer por todas as bênçãos sem medida que o Senhor pode nos proporcionar. Você poderia glorificar e receber a bênção. Hoje a palavra é libertação, que cura a nossa alma. É o que vai nos saciar na presença de Deus. Vai nos libertar completamente a nossa alma. Porque tem muitas almas presas ainda a passados, a desavenças, a discussões. Hoje Deus vai nos curar, nos libertar. Vai nos curar completamente a nossa alma. Você poderia receber essa palavra? A palavra de Deus lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 24. Você poderia glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? João, capítulo 8, a partir do versículo 34, onde nós vamos aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, pedir entendimento ao Espírito Santo de Deus, que é a libertação que cura a nossa alma. Vai te curar, meu irmão. Vai te curar a sua vida, vai curar os seus familiares, vai curar a tua casa, vai curar o teu filho, porque a palavra de Deus vai ser lida. Amém? A palavra de Deus diz assim, João, capítulo 8, a partir do versículo 34. Respondeu-lhes Jesus. Alguém estava perguntando a Jesus, aí Jesus respondeu. É onde nós vamos aprendermos. Em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. Então, quem vive em pecado, ele é escravo daquilo que ele faz de errado. Ora, assim diz o Senhor, assim diz Jesus para você, o escravo não fica para sempre em casa. Ele não tem para onde ir. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho, sim. Há uma diferença quem vive no pecado e quem é filho de Deus. O filho, sim. Para sempre. O filho, sim, para sempre. Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Quem é filho, fica em casa para sempre. Fica na casa do Pai. A proteção de Jesus. O filho vos libertar. Se o filho, pois, o vos libertar, Jesus te liberta. Filho de Deus, Cristo, verdadeiramente sereis livres. Assim diz a palavra de Deus até o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação que cura a alma. Vamos orar. Pai Santo, poderoso, Criador do céu, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que ela possa fazer guarita no nosso coração. Podemos aprender a se libertar do pecado, a se libertar das coisas ruins desse mundo. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique o irmão que está escutando essa palavra. Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meu erro, faça eu caminhar, Deus, no caminho certo que é Cristo. Eu quero ser liberto completamente por Cristo. Essa oração que eu faço, crendo na vitória do irmão, na vitória do irmão, na minha vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Vimos muitas pessoas, irmãos, presas no pecado, algemadas, sem saída, sem condições de se libertar. Mas há uma libertação.
essa libertação, ela é completa, ela vai curar a nossa alma. Assim diz a palavra de Deus. A palavra em João 8, do capítulo 33 até o capítulo 36. Jesus, ele aqui nesse momento, ele está falando aqui com os judeus que criam nele, que aceitaram Jesus naquela época, mas que ainda estavam presos a uma mentalidade religiosa, como acontece com muitos de nós. Nós não devemos ficar presos à mentalidade religiosa. Eles se orgulhavam em ser descendentes de Abraão. No versículo 33, eles dizem assim: nunca fomos escravos de ninguém. Eles falavam com Jesus e eram escravos. Sim, que eles viviam uma religiosidade. E hoje não, hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? No entanto, Jesus olha além do que está acontecendo, além dos nossos pensamentos, além dos nossos olhos. Ele vai direto à raiz da alma humana. Ele não está falando apenas em liberdade, em aceitar Cristo e ser liberto. Não. Jesus está falando em política e o social de cada um de nós. Mas a liberdade interior que nós temos que ter em Cristo Jesus. A completa liberdade em Cristo Jesus. O objetivo da palavra que nós lemos hoje, que Deus quer falar hoje para nós, é levar a você, meu irmão, a você, minha irmã, compreender que Jesus, aleluia, é o único que pode curar qualquer ferida que você estiver na alma. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu não sei o que você está passando. Mas o nosso Jesus, se você entregar a sua vida para Cristo, Ele vai trazer a verdadeira libertação da sua alma. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? A mensagem central é que Cristo não somente salva, mas também Jesus cura e Jesus liberta completamente aqueles que estão presos em qualquer pecado. Não importa o tipo de pecado. Jesus liberta por qualquer trauma que você sofreu ou qualquer angústia que você está passando. Vamos expor esses textos que nós acabamos de ler, versículo por versículo, palavra por palavra. Por quê? Porque para nós entendermos o que Deus quer em nossas vidas. Você poderia receber a libertação que cura a nossa alma, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu vejo nessa palavra é o diagnóstico da alma. O versículo 34 que lemos aqui. Olha só, preste atenção. Em verdade vos digo, assim diz o Senhor, todo aquele que comete pecado é que escravo do pecado. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade, Jesus está dizendo amém, amém. Ele está introduzindo uma revelação solene e absoluta. Algo direto. Em verdade. Amém, amém. Direto para mim e para você, meu. Observe que ele não diz todo aquele que pratica o pecado. Apenas no sentido de ato isolado. A pessoa está pecando, não. Mas no sentido grego. Poion, que faz, que produz, que habita no pecado. Aqui está a raiz de toda angústia que você está passando. Todo o mal que você está sentindo na alma. Toda a escravidão humana. O pecado não é apenas um erro. O pecado se torna um senhorio da pessoa. O pecado escraviza a sua mente com pensamentos abusivos. O pecado, ele atinge as suas emoções com medos e com as amarguras que nós passamos. O pecado atinge a nossa vontade. Você não tem nem vontade, meu irmão, do Senhor. Com o quê? Com vícios mundanos
e com compulsões, aquela vontade que você não consegue deixar de fazer aquilo errado, você continua fazendo. Quando uma pessoa carrega traumas, muitas vezes a alma fica presa ao passado. E isso é uma forma total de escravidão da pessoa. O grande problema de toda a humanidade não é apenas o que ela faz, mas o que é a sua própria natureza, ser escrava do pecado. Muitos estão caindo no lago de fogo, no inferno, onde vai cheirar enxofre. Satanás e seus exércitos estão trabalhando para levar o máximo da humanidade escravizada pelo pecado. Uma alma escravidada pelo pecado é uma alma completamente doente. Pois o pecado ele vai gerar na sua vida, irmão, culpa de tudo que você vai fazer. Você vai ficar com vergonha do que você é, a pessoa que você é. O pecado vai te fazer você ter total separação de Deus. Você não vai compartilhar com as bênçãos do Senhor, que é a verdadeira fonte da nossa vida, que é Cristo. O segundo ponto desta palavra que eu posso ver aqui é a diferença entre o escravo e o filho. Quem vive no pecado e quem deixa de pecar. Versículo 35 que nós lemos na palavra de Deus. Ora, olha só o que Jesus diz. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. Ele não tem moradia, ele não tem lugar para ir. Filho sim, filho fica para sempre. Todo filho de Deus fica na casa dele. É obediente ao Senhor. Busca a face do Senhor. Aqui Jesus estabelece uma antitese jurídica e relacional entre o pecado e o Filho de Deus. Há uma separação. O escravo no grego, doulos. Ele pode até estar dentro da casa, mas não tem direito à herança, à salvação. Ele serve por medo ou por obrigação. É verdade, meu. Nós estamos presos no pecado, mas estamos na casa de Deus em pecado. Isso é um perigo, meu. Sua posição ela é temporária. A pessoa nunca consegue se firmar na obra de Deus. Nunca se consegue firmar nas ordenanças e obediências do Senhor ou na casa de Deus. É uma posição temporária e uma posição insegura da pessoa que está pecando na casa de Deus. Espiritualmente dizendo isso representa as pessoas que tentam se curar com obras religiosas. Quer dizer, busca milagres, curas, bênçãos, buscam rituais religiosos, formas de milagres humanos e até mesmo com seu próprio esforço. Essas almas vivem na instabilidade completa, sempre com medo a serem expulsos ou a não serem suficientemente capazes de aguentar tanta pressão na sua vida. Mas o Filho de Deus, aquele que aceita a correção, aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e volta para a casa do Pai. No contexto literal, Jesus fala de si mesmo, o Filho unigênito. Mas pela fé somos feitos filhos de Deus. Eu queria dizer para você, meu irmão, pela essa palavra, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, legítimo, filho, coerdeiro de uma herança do Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos que receberem, deu-lhe o poder a ser feito filhos de Deus. Assim diz o Senhor.
Assim diz a palavra de Deus para mim e para você. A saber que creio em seu nome. Você crê em nome do Senhor Jesus. Então você, meu irmão, é filho de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. O filho tem a intimidade com o Pai. A intimidade com a palavra. A intimidade em oração. A intimidade no andar, no olhar, no falar com Deus. Esse é o verdadeiro filho. O filho, ele tem autoridade do Pai. Ele tem poder do Espírito Santo de Deus. E, principalmente, ele permanece para sempre. Pode passar qualquer situação, qualquer vento impetuoso pode passar por você. Você está firme, permanece sempre na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Receba essa palavra. Aqui é a chave para a cura da sua alma. Você quer curar a sua alma? A certeza da permanência. A certeza da permanência na casa de Deus. Refere-se àquilo que faz parte de algo. Uma propriedade. Um domínio do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Enquanto o escravo se define pelo que ele faz, o filho se define por que ele é. Ele pertencente à casa de Deus. Uma alma curada é aquela que sabe que tem um lugar eterno na casa de Deus. Uma morada certa no céu com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aonde não há nenhuma condenação sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus declara para mim e para você. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, você está perdoado por Deus. Pela palavra de Deus, você está limpo, está liberto pela palavra. Não importa o que aconteceu, o que está acontecendo na sua vida. E o terceiro ponto que eu vejo nesta palavra, Romanos capítulo 8, versículo 33 até o versículo 36. É o versículo 36. A proclamação da libertação. Onde você vai se tornar totalmente liberto em Cristo Jesus. Se pois o Filho vos libertar, que é Cristo, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, você só é livre intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há outro meio, não há outro intermédio a não ser Cristo Jesus. Agora temos uma solução definitiva em ser a libertação que cura a nossa alma. A libertação não vem de um método ou de uma terapia, embora que sejam ferramentas úteis, mas não vem. Não vai ser um terapeuta, não vai ser um psicólogo que vai te libertar completamente a sua alma, mas sim Jesus Cristo. A libertação vem pela pessoa do Filho de Deus, que é o Cristo. Aquele que morreu na cruz por mim e por você. A palavra grega para libertar, que é eletheos, que significa tornar-se completamente livre. É se livrar completamente do cativeiro, das prisões e das amarras. E Jesus acrescenta essa palavra verdadeiramente, em grego ótons, que significa realmente, de fato, radicalmente livre em Cristo Jesus. Pode ser um vício de cigarro, um vício de bebida, de prostituição, um surto, uma depressão. É você radicalmente livre dessas amarras de Satanás. Não é uma libertação ilusória ou superficial. É uma libertação que atinge a camada mais profunda do subconsciente do nosso espírito. Quando o Filho liberta, ele desfaz as cadeias geracionais que são relacionadas. É o campo espiritual de Satanás e seus exércitos contra você e contra a sua família.
quebra toda a fortaleza espiritual da nossa mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, para finalizar. Versículo 5. Vai restaurar a nossa identidade em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não adianta você brigar, xingar as pessoas, ter raiva, ter ódio da pessoa, pois as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Use a arma do Senhor. Use o capacete da vitória. Use a couraça da justiça. Use a sapatilha da salvação. Versículo 5. Destruímos argumentos e todas altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. Tenha o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus. E levamos cativo todos os pensamentos para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos ser obedientes a Deus. A cura da alma acontece quando a mentira de que você é um escravo é substituída pela verdade de que você é um filho amado. Não aceite essa mentira na sua vida. Você, minha irmã, meu irmão, é um filho amado de Deus. Não importa o que está acontecendo. O poder do nome de Jesus Cristo é a fortaleza suficiente para quebrar qualquer diagnóstico psicológico ou espiritual que possa estar te aprisionando. Receba essa palavra em nome de Jesus. A libertação que cura a sua alma. Queria dizer para você, essa manhã maravilhosa, liberte, saia dessas cadeias de Satanás, essas armadilhas que Satanás está colocando na sua vida, na sua família, na sua casa. Eu queria orar pela sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, a libertação que cura a alma. Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique o irmão. Dê um dia maravilhoso de paz, Senhor, liberta totalmente, que ele possa sentir o alívio do Espírito Santo de Deus. Essa é a oração que eu faço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Você poderia dizer amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.